O meu nome é Catarina Vieira, está oficialmente aberta a época natalícia, portanto sejam muito bem-vindos à minissérie de Natal do Mindful Bites. Hoje o episódio é bem docinho, tal como nós gostamos. Porquê? Porque vamos falar sobre as sobremesas fit de Natal, as calorias dos doces que nós vamos vendo agora a surgir em algumas publicações nas redes sociais. Vamos falar sobre se temos que ter controlo perante estas sobremesas de Natal. Por vezes, já sabes que me acompanhas aqui, o controlo é aquilo que leva mais vezes ao descontrolo. Sobre as sobras das sobremesas de Natal, parece-te bem? Hoje o episódio é bem recheado e se também és time doces como eu, e tu já me vais conhecendo, fica até ao fim do episódio porque tenho muita coisinha a dizer. Não te esqueças de subscrever, eu tenho que dar sempre este recadinho, de subscrever o Mindful Bites no Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube e de me seguir também nas minhas redes sociais, porque eu vou partilhando lá os docinhos que vou comendo agora no Natal e a forma leve, descontraída e descomplicada como eu abordo esta área do comportamento alimentar. Acredito que desse lado já andes a organizar os jantares de Natal, os convívios, já começaram a fazer as compras das prendas, dos chocolates, dos salgadinhos de Natal, das entradas, sim, porque não me venham dizer que uma mesa portuguesa de Natal não tem entradas de Natal. Tem marisco, sim senhora, pelo menos lá em minha casa, em casa dos meus pais, tem marisco, tem rissolinho, tem pastel de bacalhau, não sei se vocês dizem pastel ou bolinho de bacalhau, tem croquete e a Catarina. Eu, apesar de ser time doces, eu não passo sem o belo do croquete. E não sejam como eu, que deixam tudo para cima da hora. Eu sei, isto é o mal que se vai repetindo todos os anos. E depois queixo-me sempre da confusão dos centros comerciais, porque no fundo, eu acho que parece que há sempre alguma coisa que falta, há sempre coisas acima da hora para fazer. Concordam ou não concordam comigo? E eu, por acaso, perguntei lá na minha página de Instagram, que, e se não segues, não te esqueças de seguir, quais eram as sobremesas ou doces ou chocolates de Natal que não podiam faltar na vossa mesa de Natal. E como vocês são muito queridos, responderam que não poderia faltar várias sobremesas. Eu tive muitas respostas a esta caixinha de perguntas que abri. Não podia faltar o clássico Ferrero Rocher, o Milka, e por acaso a minha casa também não falta Ferrero Rocher, os Pais Natais, os chocolates, os calendários de chocolate de Natal, minha casa também não falta, a mousse de chocolate, o leite creme, o arroz doce que é a tia ou a avó que faz, a tarte de amêndoa. Depois temos as sobremesas típicas de Natal, o bolo rei, o bolo rainha, as filhosas, os sonhos, as rabanadas, até porque as sobremesas de Natal têm sempre um simbolismo especial. No meu Natal não falta o bolo da bolacha que a minha vizinha faz lá em casa e depois atravessa a rua e vai lá trazer. O meu irmão adora. O doce de casa da minha tia. O bolo Floresta Negra que nós vamos comprar todos os anos é uma pastelaria específica, que é um bolo de chocolate recheio de chantilly e depois tem assim um doce, não sei se é morango, não faço ideia, ou cereja, frutos vermelhos, e o meu pai adora, delira com aquilo. A torta de laranja, porque é a única sobremesa que o meu avô come, porque diz que o resto não gosta, mas no fundo eu acho que ele gosta, só que não admite. De amêndoa, o pão de ló, de vez em quando também fazemos o pão de ló, e depois temos os típicos sonhos, as filhoses. Pronto, eu sei, e digam-me se em vossa casa também é assim, mas a minha mãe acha que nestes dias vai alimentar a seleção portuguesa de futebol. Acaba sempre por sobrar comida, principalmente sobremesas, mas já falamos como é que vamos lidando com essas sobras mais à frente neste episódio. Quem me acompanha aqui no podcast também já vai conhecendo, também já me vai conhecendo um bocadinho. Se durante o Natal eu comer um sonho, é muito. Porquê? Porque enjoo, só como no dia em que são feitos porque estão quentinhos, estão molinhos e não valorizo
Não vou dizer que não valorizo nada, mas não valorizo muito bolos ou sobremesas ou este bolo de pastelaria que o meu pai adora, que é o Floresta Negra. Não valorizo muito os bolos de pastelaria ou bolos mesmo. Se comer uma fatia de bolo, na verdade, acho que é acho que é muito. Agora, deem-me chocolates de Natal, tudo exceto aqueles com licor por dentro. O meu avô, comer bolos também não come. Deem chocolates com licor, que o homem come tudo e por isso é que está a aguentar para lá dos 80 anos. Atenção, e adoro Ferrero Rocher, infelizmente não estou a fazer publicidade. Deem-me pais de natais de chocolate, mas os pais de natais é diferente, porque são feitos de chocolate de leite, então eu não dou muito valor a isso porque prefiro aqueles chocolates sazonais. Deem-me mousse de chocolate, também como, também como mousse de chocolate. E o bolo mousse de chocolate da minha tia também como. Pronto, eu sei que sou chocolateira, I know, mas como vocês responderam na caixinha de perguntas e como vocês puderam perceber nas partilhas que eu fiz e que também vocês fizeram, no meu Natal não há doces fit. Eu sou nutri, mas cá em casa não entra esse conceito. E vocês também vão conhecendo o meu trabalho que eu não valorizo esse tipo de conceito, principalmente no Natal. Sim, porque desde há uns anos para cá começou muito a falar-se de doces de Natal fit. E o que são estas receitas fit? Eu costumo dizer que são uma tentativa de imitação barata das receitas originais, com menos açúcar, com menos calorias, com menos gordura, com menos sabor, porque não tem grande sabor, e com o objetivo de tornar estes alimentos de Natal, estas sobremesas, nutricionalmente mais interessantes. Contudo, não sei se já provaram este tipo de sobremesas mais fit de algumas receitas de Natal, mas provavelmente, se já o fizeram, já perceberam que não tem o mesmo sabor nem lá perto e, consequentemente, o prazer com que sentimos ou o prazer que retiramos daquela sobremesa não é igual nem parecido à sobremesa original. Caso não tenhas nenhuma intolerância, nenhuma alergia, nenhuma patologia que condicione a tua alimentação neste sentido, será que faz assim tanto sentido adulterar estas receitas tradicionais? Como inclusive eu já vi uma sugestão de receita de pão de ló que, por exemplo, substituía-se o açúcar por puré de cenoura. Ou a letria em que em vez de açúcar não colocavas o açúcar. A letria com açúcar é arroz cozido com leite. As receitas perdem totalmente a sua essência. Mas pior, parece que há sempre um pior. O pior que já vi foi tentarem imitar o Ferrero Rocher com tâmaras, avelã e chocolate. Como assim? Primeiro, vamos já estabelecer aqui, é impossível imitar o Ferrero Rocher. E até que ponto é que todas estas receitas fit são mais nutricionalmente interessantes? Por vezes, estas receitas até têm mais energia, ou seja, têm mais calorias, têm mais açúcar, só que é açúcar mais natural, e têm mais gordura do que o original. Já nem falo do sabor, porque vocês já sabem, o sabor não está lá, nem, não é nem parecido ao original. E sinceramente, alguém que está aí desse lado a ver-me ou a ouvir-me, acha que faz assim tanto sentido? Para mim não faz, mas a não ser que gostes assim destas sobremesas ou por acaso tenhas alguma curiosidade em provar estas alternativas. Ou tenhas, mais uma vez, alguma alergia, alguma intolerância, alguma patologia que te condiciona a comer as receitas originais. E aí está tudo bem. A questão aqui é o motivo, é sempre ir à origem. É o motivo pelo qual tu queres comer ou fazer estas sobremesas mais fit. Queres comer porque gostas verdadeiramente, porque queres experimentar ou porque não tens outra alternativa por uma questão de saúde? Ou porque sentes culpa e vergonha de comer as sobremesas tradicionais e, apesar de nem gostares assim tanto, nem ficares tão satisfeita, nem tirares o prazer e a satisfação desta sobremesa, ao comer estas alternativas fit, pensas assim, ok, eu posso comer porque ao menos são saudáveis e assim não vou fazer tantos estragos.
Se for assim, deixa-me que te diga que, na verdade, comes estas alternativas mais fit numa tentativa falhada de te enganar a ti mesma e de esconder aquilo que realmente queres. Mas isso não resulta, nem nunca vai resultar a longo prazo. Porque vais estar a comer esta sobremesa mais fit a pensar em comer a sobremesa tradicional, a sobremesa original. Podes até ficar saciada, e nós já falámos disto noutro episódio, podes até ficar saciada, mas não ficas satisfeita porque o prazer é inevitavelmente diferente e acabas por ter aquela sensação de cair na tentação, que é o que pensas quando inevitavelmente acabas por comer a receita tradicional porque era aquilo que inicialmente querias. No final, óbvio que lá vem a culpa, lá ficas mais ansiosa, mais desmotivada e é muito mais complicado e complexo do que se comesses logo aquilo que queres. Não tentes andar às voltas, não tentes enganar a ti mesma. Eu não troco a minha mousse de chocolate por nada. E não troco uma mousse de chocolate original por uma mousse de abacate e chocolate. Não. E nos dias de Natal, ou nos jantares de Natal, eu sei que há sempre aquela mesinha, pelo menos na minha casa há, uma mesinha reservada com várias sobremesas. Parece que há toda uma montra e se tiveres o pensamento que precisas de te controlar ao máximo e não podes, só podes comer uma e tens que te controlar e não podes fazer estragos, pior ainda. Lembra-te daquilo que tantas vezes dizemos aqui no Mindful Bites e que eu digo na minha página, no meu acompanhamento, o que seja. O controlo, muitas vezes, pode ser o grande gatilho para o descontrole, pode levar ao descontrole. Então o grande segredo, que não é segredo absolutamente nenhum, é permitir-te a comer as sobremesas. Eu dou sempre uma sugestão, que é o básico bem feito resulta muito bem e tentares comer as sobremesas depois das refeições principais, se não sabes por onde escolher e porque gostas até de várias sobremesas, faz este truque. Pegas no teu pratinho da sobremesa, divides o prato em 3, em 4, o que sejas, e escolhes 3 ou 4 das tuas sobremesas favoritas. Um pouco de cada. Escolhes uma sobremesa com uma textura mais fofinha, por exemplo, um bolo, uma sobremesa de uma textura mais cremosa, por exemplo, uma mousse, que eu adoro. Incluís uma mais crocante, por exemplo, uma tarta, e assim acabas por tirar o prazer máximo de todas aquelas sobremesas, acabas por comer um bocadinho de tudo, ficas satisfeita, ficas saciada e acabas por pensar que estás a comer mais, porque vês o prato cheio, tiras uma vez e acabas por comer menos, porque ao dividires o prato tens que caber todas as sobremesas, portanto, inevitavelmente consegues aligerir melhor as quantidades. E os olhos também comem. Quando tu vês um prato cheio, tu pensas, não me estou a restringir, estou a incluir, estou a complementar, está tudo feito. Eu já disse que sou chocolateira e que amo chocolate, não já? E nesta altura do ano há sempre uma maior oferta de chocolates e nós nos meses antes do Natal, inclusive, até já vemos corredores de supermercados cheios de chocolate e parece que os chocolates sabem melhor nesta altura, pelo menos há esta sensação. E eu acho que é porque alguns deles são sazonais e até só estão disponíveis agora, nesta altura do ano, e para mim dá uma sensação de que aconchegam, sabem? Aconchegam mais, sabem melhor, não sentem isso? Principalmente pelos Ferrero Rochers. Por exemplo, também existem os pais natais de Natal, que são feitos de chocolate de leite, mas também os ovos Kinder são feitos de chocolate de leite. Há chocolate de leite o ano inteiro, percebem? E não há nada igual como o Ferrero Rocher. Tipo, é simbólico, já está na tradição de todas as famílias. Eu não conheço uma família que nunca comeu, ou alguém que nunca comeu o Ferrero Rocher. É assim uma mistura perfeita entre o estaladiço da camada fina do wafer, depois tipo cremosidade da Nutella e por fim a crocância da Blanc. Eu acabei de almoçar e já estou com vontade, já penso em comer Ferrero Rocher, já estou a salivar
E isto agora pareceu um anúncio publicitário, mas infelizmente não é, que eu não sou paga para falar assim de Ferrero Rocher, infelizmente. Mas, mas depois vamos às nossas redes sociais e há sempre alguém que tem a ideia e que partilha posts sobre sabe quantas calorias têm estes chocolates de Natal e depois até os classificam de uma ordem decrescente de calorias. Eu quero lá saber quantas calorias têm os chocolates de Natal, mas eu vou estar a comer chocolates, principalmente agora, nesta altura do Natal, a pensar as calorias. Não, nem quero, nem ninguém deveria querer, porque é irrelevante. Eu não vou estar a reduzir o chocolate, que é simbólico, à insignificância das suas calorias. Então, a minha avó traz milka todos os anos, eu não vou comer milka porque tem mais calorias do que o Ferrero Rocher, sei lá, nem sei. Eu não vou estar a deixar de comer o Ferrero Rocher ou de comer o milka que a minha avó me trouxe porque eu sei que tem mais calorias do que outro chocolate qualquer, tipo aquelas moedinhas de chocolate ou os pais natais. Não, se eu quero o Ferrero Rocher, quero o Ferrero Rocher, não quero as moedinhas. Ou outro qualquer que tem menos calorias que o Ferrero Rocher ou que a Milka. O que é que eu ganho em saber esta informação? E é importante tu fazer essa reflexão. O que é que eu ganho em saber as calorias de chocolate de Natal? No meu caso, é-me indiferente. Mas para quem tem uma má relação com a alimentação, que já por si só, nesta altura, é uma altura de grande pressão, que sente culpa ao comer, que sente que precisa de compensar aquilo que come, que sente que precisa de contar as calorias para não fazer estragos, este tipo de posts só vai deitar mais lenha para a fogueira e fazer com que esta pessoa se sinta mais ansiosa em relação à sua alimentação e não desfrute totalmente desta época natalícia. Escolhe bem a informação que deixas entrar nas tuas redes sociais. Já falámos anteriormente deste detox digital, mas se não te acrescenta, se te deixa ansiosa, se te deixa triste, se te deixa frustrada com as tuas escolhas alimentares, muda as tuas influências. Deixa de seguir. A pessoa não sabe que tu a deixaste de seguir. Sim, Catarina, mas o Natal são só 2 dias e eu ando a comer as sobras das sobremesas e dos chocolates a semana toda ou até mais. I know. Acaba sempre por sobrar comida e, inevitavelmente, as sobremesas. Aqui em casa é todos os anos igual. A minha mãe acha sempre que vai fazer sobremesas para alimentar uma família de 40 quando nós somos 10. E alguns anos os chocolates aqui em casa até acabam por sobrar até à Páscoa, vê só. E eu sei que queres ver-te livre dos chocolates o mais rapidamente possível, porque acreditas que tendo-os em casa não te consegues controlar e queres compensar os estragos do Natal e não cair em tentação, mas não precisas de fugir a 7 pés, e eu estou sempre a dizer isto, não precisas de fugir a 7 pés da tua alimentação. Vamos deixar, e esta é uma ótima altura para deixarmos este pensamento do tudo ou nada, do 8 ou 80, do tenho tudo no Natal, naqueles dias, mas depois já não posso ter. Aqui em casa, quando sobram muitas sobremesas, principalmente nesta época festiva, fazemos a distribuição pelas aldeiazinhas. Vai para a família e cada um leva o seu, cada um leva um bocadinho, mas também há quem leve para o trabalho. Nós somos uma empresa familiar, portanto, o trabalho é a família. E os colegas de trabalho também agradecem. E quem trabalha em saúde, enfermeiros, médicos, nesta altura os doentes até acabam por levar para os enfermeiros e para os médicos, é ou não é? Lembrem-se que a comida também é partilha. O que sobrar e que der para congelar, congela-se. Perfeito. O que não der para congelar, vai-se comendo. Ou como sobremesa do almoço ou do jantar, ou como lanche. Como assim? Como lanche? Mais um bolo ao lanche? Então, mas eu estou farta de comer bolos e vou comer um bolo ao lanche? Por que não? Lembra-te, vamos fazer o básico bem feito e complementar esse lanche. Sim, porque já sabemos que se comemos apenas uma fatia de bolo, acabamos por comer uma fatia de bolo maior, ficamos saciados imediatamente, mas passado pouco tempo voltamos a ter fome. Então vamos complementar, vamos ficar saciados
com mais tempo e igualmente satisfeito. Lembra-se, nós já falamos aqui no podcast, mas se complementarmos com uma fonte proteica, por exemplo, laticínios, e uma fonte de fibra, como por acaso como é o exemplo da fruta, ficamos satisfeitos e saciados e é um lanche completo. Assim, não precisamos de continuar a fugir das sobremesas, não precisamos de ter medo e continuamos a incluir no nosso dia a dia até elas irem embora. Termino este episódio a lembrar-vos para aproveitarem os vossos convívios de Natal para comerem o vosso bolinho com consciência e sem culpa. Não se esqueçam de seguir o Mindful Bites no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube. Vemo-nos na próxima semana. Obrigada por teres assistido até aqui. Até ao próximo episódio. Como com prazer.